Vamos lá então. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre tempo, processo, sobre metas também da vida. E esse vídeo aqui ele não tem um roteiro ou algo do tipo, então vai ser um vídeo mais lento. Não sei nem se alguém vai querer assistir esse vídeo, mas é basicamente a gente trocar uma ideia mesmo sobre alguns pensamentos que eu estou tendo enquanto estou fazendo essa fazendinha, plantação aqui, né? Enfim. Assim, obviamente eu sei que no Minecraft você não precisa de uma fileira de água para cada fileira de trigo, certo? Você não precisa disso. Só que eu queria fazer algo mais visivelmente bonito, sabe? Se eu não me engano, no Minecraft é 4 blocos, eu acho. Não tenho certeza, enfim. Mas, enfim, não é necessário que se tenha, né, uma fileira para cada fileira de trigo, certo? Porém, eu queria fazer isso e olha o trabalhão que tá dando. Por isso que eu resolvi até começar a gravar aqui, pra gente trocar uma ideia. Porque, enfim, recentemente eu tô refletindo bastante sobre tempo, metas, o que eu espero pro próximo ano, né? O que eu espero pro final desse ano também. Enfim, muitas coisas acontecendo e eu queria compartilhar aqui com vocês. Mas vamos lá então. E esse vídeo, que nem eu falei, não vai ter muito cortes, não vai ter edição. É eu jogando aqui, fazendo essa plantação e conversando com vocês. Mas, enfim, não sei se alguém vai se interessar por assistir. Pode deixar aqui nos comentários também a visão de vocês sobre o assunto, né? E vamos lá então. Eu tenho percebido ultimamente muito essa questão do imediatismo, sabe? De querer fazer as coisas com alto desempenho a todo momento. Que nem se eu tivesse devendo pra alguém, eu tivesse devendo para o tempo, sabe? Enfim. E assim, cara, eu sei que é meio estranho de falar isso, né? Mas algo que eu tenho percebido, quanto mais tempo passa, é que tudo que é grandioso leva tempo, sabe? Então, nada que é grandioso é extremamente rápido de se fazer, sabe? Aqui eu tô tentando fazer essa plantação, que é algo bobo, né? Algo simples. Porém é um exemplo disso. Olha o trabalho que dá. Nossa, e essas partes aqui que fica desnivelado já não fica certinho, sabe? E eu preciso levar pra cada canto aqui. Enfim, eu sei que não é necessário, né? Olha lá o pôr do sol. Mas enfim, eu sei que não é necessário, né, fazer isso, que nem eu falei. Só que eu queria fazer uma plantação bem bonita nesse mundo aqui, né? Então, enfim, é isso. E aí, assim, tudo que é grandioso leva tempo, sabe? Eu sou um estudante de psicologia, né? Tô no último ano, no último semestre, para ser mais exato. E quanto mais tempo eu estudo, mais eu percebo isso, sabe? Que nós tentamos fazer tudo muito imediato, e eu quero tudo muito imediato, sabe? Que nem se eu estivesse correndo contra o tempo mesmo. Não sei se vocês têm essa sensação, sabe? Parece que tudo é muito necessário ser no momento. Então eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais clientes, eu preciso construir essa profissão rápido, eu preciso muita coisa rápida, sabe? Que nem se tudo fosse pra ontem, tudo fosse necessário extremamente agora, sabe? Só que, inclusive, fazendo essa plantação aqui, né? Eu tava olhando aquelas árvores lá no fundo e eu já pensei também que, num exemplo da árvore, que eu já dei aqui, inclusive em vídeo, né? Do tempo que uma árvore leva pra crescer. Só deixa eu dormir aqui, que senão vai vir um monte de bicho. Calma aí. Mas, enfim. O tempo que leva pra uma árvore crescer de fato, sabe? Obviamente, você planta, depois você vai ter que regar, ela vai chover, vai entrar água, enfim, vai ter todo o processo ali da árvore que eu já expliquei em outro vídeo, não vou ficar estendendo aqui, né? Mas ela leva anos e anos e anos para crescer e até ficar de fato grande, certo? Ou seja, entre aspas, grandiosa ali, certo? Então leva muito tempo, sabe? E nós, seres humanos, nós achamos que tudo é muito rápido, que nós precisamos crescer rápido, sabe? Enfim, então é algo que eu acho interessante de se refletir, sabe? O tempo que a gente demanda para algumas coisas, sabe? E aí, o porquê que eu tô fazendo isso, né? Recentemente eu falei também em um outro vídeo sobre redes sociais,
sobre um padrão que eu tava percebendo no meu comportamento que tava me fazendo me sentir mal sobre isso. Que era basicamente o imediatismo que as redes sociais trazem pra mim, certo? Eu acompanho bastante pessoas assim que têm um sucesso financeiro, enfim, em diversas áreas, assim, sabe? E eu comecei a sentir que eu tava atrasado, sabe? E não por acompanhar essas pessoas necessariamente, mas por a minha régua estar meio desbalanceada, sabe? E ao invés de olhar aquilo como inspiração, eu tava olhando talvez como uma meta a chegar que nem se eu tivesse que chegar amanhã naquela meta. Só que a minha realidade não é a mesma que a pessoa, as oportunidades não são as mesmas, né? E para além de tudo isso, eu sou uma pessoa diferente. Mesmo se fosse a mesma realidade, as mesmas condições e tudo mais, não seria igual ainda, porque cada pessoa é única, certo? Então, enfim. E aí o que acontece? Conforme a gente vai tentando fazer tudo muito rápido, tudo muito imediato, a gente começa a sobrecarregar. E o motivo de eu ter aberto Minecraft hoje é exatamente para aliviar a minha cabeça. E olha eu aqui gravando, né? Mas enfim, é que eu queria mesmo compartilhar isso com vocês, né? E assim, o motivo... Calma aí, só deixa eu lembrar como que faz cerca. Nossa, eu não lembro como que faz cerca, cara. Nossa, péssimo jogador de Minecraft, né? Ó, não lembro. Não, isso aqui é escada, né? Não. Nossa, rapaz do céu. Deixa eu ver se tem aqui. Calma aí, pessoal. Eu falei, esse vídeo é na raça mesmo. Não. Nossa, não vou saber. Meu Deus do céu. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, calma aí. Eu só vou ver em um segundo. Tá. Pera aí. Pessoal, vídeo sem corte é assim, entendeu? Então, se alguém aí souber de cabeça como que faz uma cerca, me fala. Mas calma aí. Tá. Não, nossa, era mais simples do que eu achava. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, tirar esse negócio do lado. Aí. E pronto. Ai, vamos lá. Continuando então, gente. Da onde a gente parou, né? Sobre sobrecarregar e o imediatismo. Eu abri o Minecraft hoje exatamente porque eu tava sentindo que minha cabeça tava muito sobrecarregada do trabalho de hoje. Eu fiz muita coisa hoje. Esse vídeo mesmo, eu tô gravando bem tarde. E aí, assim, eu sei que eu queria jogar algum jogo mais... que libera mais dopamina, sabe? Inclusive, eu cheguei a abrir o jogo Team Fortress 2. Acho que vocês já conhecem, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui sobre ele. Vou pegar madeira aqui. Enfim, então eu abri o jogo, eu cheguei a abrir o jogo, mas com... acho que o quê? Eu joguei uns 15 minutos e comecei a voltar naquela sensação de que eu precisava ficar no topo do scoreboard, sabe? Enfim... E aí aquilo começou até não a me estressar, porque de fato eu tava jogando bem, eu tava acertando muito ali. Mas eu comecei a perceber que não era aquilo que eu precisava, sabe? Inclusive eu falei disso sobre jogos competitivos, muito interessante, tá? Se quiserem ver, tá aqui no canal, sobre a diferença entre jogos competitivos e jogos campanha, né? Psicologicamente falando. Mas vamos lá. E eu percebi que aquilo tava meio que me deixando mais agitado ainda, sabe? E não que eu tava jogando mal, que nem eu falei, mas que a minha cabeça tava ficando ainda mais agitada, sabe? Então eu falei, não, eu preciso acalmar, sabe? Igual eu falei lá naquele vídeo sobre jogos modo campanha ou jogos mais calmos, eu preciso daquilo hoje. Porque hoje eu tô muito cansado, muito mesmo, exausto de algumas coisas que aconteceram no trabalho. Então resolvi abrir aqui o Minecraft e lembrei que eu tinha essa plantação pra fazer. Enfim, e aí eu resolvi fazer aqui, né? E no meio do processo falei, nossa, eu preciso gravar isso aqui, né? Os pensamentos que eu tô tendo enquanto eu tô fazendo isso. Mas vamos lá então. Quando eu abri o Minecraft, já deu um leve alívio ali, mas pra ser honesto também eu fiquei meio desanimado. Eu falei,
eu não tava com tanta vontade de jogar Minecraft, sabe? Eu queria alguma coisa que, de fato, cobrisse aquele vazio, digamos assim, que eu tava sentindo, aquela necessidade de dopamina, sabe? A todo instante. Mas, enfim, vamos lá. E os jogos competitivos, eles liberam isso, né? Eles, de fato, têm essa recompensa mais imediata. Eles, de fato, têm esse modo que ele funciona, que deixa a gente mais alerta, deixa a gente mais vidrado ali no jogo, certo? E o Minecraft, assim como um jogo modo campanha, digamos assim, é um jogo mais calmo. Olha só, eu tô fazendo uma plantação, cortando as árvores aqui, enfim, é um negócio muito calmo, certo? Não tem muita emoção, não tem muita... Olha, cortei tudo aqui, só vou pegar, vou voltar pra lá. Aí. E não tem muita ação mesmo, certo? Em alguns momentos tem, só que não é tão quanto comparado aos jogos competitivos, certo? Enfim. Mas, o que isso tem a ver, né? Com ansiedade, com querer tudo de imediato, com tempo. E aqui vem um ponto que eu tava pensando aqui também. Inclusive tem a montanha ali no fundo, né? Que acho que vocês já viram. Ali, ó. Que é o lugar que eu escolhi, né? Fazer a casa aqui, depois de andar muito. Eu gosto bastante de lugares planos, assim, né? Eu não sei vocês. Mas por exemplo, subir uma montanha mesmo, né? Então, quando a gente sobe uma montanha, não sei se já tiveram essa experiência, né? De subir uma montanha. Eu não uma montanha, assim, literalmente, né? Gigante, assim. Só que morros, essas coisas assim, né? Se a gente ficar o tempo todo pensando, tipo, nossa, que saco que eu tô tendo que subir isso aqui, ou nossa, já estou cansado. Enfim, ficar pensando o tempo todo nisso e querer apenas de imediato chegar no topo, logo de uma vez, sabe? Que nem se aquele fosse o objetivo e pronto, é aquilo que importa. O trajeto vai ser muito mais complicado, vai ser muito mais complexo, sabe? Já se a gente, de fato, aproveitar o processo, o caminho que a gente tá andando ali no meio, cara, vai ser muito melhor, sabe? Porque a gente começa a, de fato, aproveitar a vista do meio do caminho também, não apenas a vista final, sabe? Há uns anos atrás, já faz alguns anos, que eu subi era tipo um morro, assim, né? Não era muito alto, mas era o que? Era uns 30 minutos de caminhada, enfim. E dava pra escutar pessoas em volta reclamando, falando que já tava cansado, ou que queria sentar, queria descansar, enfim, essas coisas assim, sabe? E parecendo que a pessoa só queria chegar no final desesperadamente, sabe? E eu não entendi muito, né? Porque pra mim tava muito bom aquele processo mesmo, né? De subir, de ver o caminho até chegar no topo mesmo, sabe? Que nem aquela montanha. E agora que eu vi que tem neve lá, enfim. Então, assim, pra mim tava sendo muito interessante já o caminho, sabe? E o caminho é, de fato, muito interessante, sabe? Porque você vê coisas que vão além do que de apenas ver o topo da montanha, sabe? Então, enfim, é interessante, sabe? Você prestar atenção no meio do caminho. E aí vem um ponto, levando isso pra nossa vida. Se você ficar olhando apenas para o objetivo final, então, por exemplo, você quer criar um canal aqui no YouTube e você quer chegar, não sei, a 10 mil inscritos. Se você ficar olhando apenas para isso, você não vai nem conseguir comemorar meros 100 inscritos que você chegar. Aqui mesmo, eu não tô com 100 inscritos ainda, mas eu tô muito animado para chegar. Inclusive, se você puder me ajudar nisso, fico muito grato, tá? Mas comemorar essas pequenas conquistas são muito importantes psicologicamente falando, sabe? Porque nós... eu só vou esperar aqui ficar de noite, né? Porque, enfim, é meio tenso. Porque logo fica de noite e esses dias eu quase morri aqui pra Creeper, quase explodiu tudo. Esse começo aqui de casa horrível que eu tô fazendo. Mas, enfim. Então, se você começa a apenas olhar para o objetivo final e não para os pequenos marcos que você tem na sua vida, tudo começa a ficar mais pesado, sabe? Parece que nunca é o suficiente, sabe? E, inclusive, quando você chegar nos 10 mil inscritos, não vai ser o suficiente, você vai querer mais. E vai parecer que você não tá conquistando nada, sabe? E isso é muito importante, tá?
metas a curto, médio e longo prazo, tá? Na psicologia a gente trabalha muito isso com pacientes, para ele ter essa visão mais ampla do que de fato acontece, do que de fato é importante, sabe? Porque nós temos sim que ter metas a longo prazo, né? Então coisas lá pra frente mesmo, coisa que vai levar anos para você chegar, sabe? Só que é necessário ter metas a médio prazo e a curto também. E principalmente as metas a curto prazo é onde o pessoal mais falha, sabe? As pessoas acabam negligenciando essas metas, achando que são muito pequenas, que são muito curtas, sabe? E na verdade, não, na verdade é o contrário, porque elas são pequenas, digamos assim, quando comparadas a metas gigantes, né, a longo prazo, só que elas você vai levar muito menos tempo para chegar. Então, se comparado de forma real, elas são tão grandes quanto a de longo prazo, e elas são necessárias para você chegar nas metas a longo prazo, certo? Enfim, espero que esse vídeo esteja fazendo sentido, né, porque, que nem eu falei, não tem roteiro, não cheguei a escrever nada, então isso aqui é só pra a gente trocar uma ideia mesmo, né, bater um papo mesmo sobre esse assunto, e eu quero saber a sua opinião mesmo, sabe? Coloca aqui nos comentários também, tá? Mas vamos continuar que ainda tem mais coisa aqui que eu quero falar. Então, as metas a curto prazo são muito importantes, sabe? A gente não pode negligenciar elas, sabe? E é uma coisa que eu tava fazendo, sabe? Parecia que tudo pra mim era muito imediato e eu precisava fazer tudo logo, senão eu não ia alcançar a meta lá maior que eu tinha, sabe? Era tudo essa angústia, sabe? Esse sofrimento interno. E às vezes eu parava de enxergar, né, as metas que eu já tinha alcançado, ou as que eu estava alcançando já a curto prazo, sabe? Só para vocês entenderem, né, um pouquinho o contexto, recentemente não, né, faz um ano mais ou menos, eu saí de um estágio de psicologia que eu estava fazendo, e eu tinha muito a meta que eu queria aumentar a minha renda mensal mesmo, né, então a parte financeira mesmo. E eu tinha muito receio de não conseguir, né? Porque eu ia começar diversas coisas autônomo mesmo, né? Mas com o tempo as coisas foram se alinhando. De início eu passei acho que uns 2 meses sem receber nada, sabe? Que bom que eu tinha deixado um dinheiro juntado mesmo, né? Só que eu fiquei uns 2 meses sem receber nada. Só construindo essas metas, sabe? E cara, foi meio angustiante, sabe? Só que eu tava tão focado que eu nem percebi, eu nem senti tanto receio, digamos assim, né? Tanto tanto medo. Eu tava plantando aqui, eu prestei atenção se eu ia fazer tudo reto ou não, mas decidi fazer de qualquer jeito aqui mesmo. Enfim, eu não sentia tanto medo, mas não pela situação ser tranquila, mas sim porque eu tava focado no processo e eu tava prestando atenção em tudo que eu tava fazendo, sabe? Então tudo fica mais leve, digamos assim, se você enxerga coisas a curto prazo também. E enfim, eu saí lá daquele estágio, né? Passei esses 2 meses planejando, me preparando e criando várias coisas pra daí sim começar a dar um retorno financeiro, né? E graças a Deus tá começando a melhorar, eu tô conseguindo crescer cada vez mais. Só que ainda assim eu percebi recentemente que eu tava começando a querer mais e mais e mais, e muito imediato, diferente do que eu tava lá atrás, que eu tava construindo algo, sabe? E agora parecia que eu tava nessa constante pressão, porque eu cheguei na meta que eu queria lá atrás. Então eu cheguei nessa meta, certo? Só que parecia que não era o suficiente, sabe? Parecia que precisava de mais, eu precisava alcançar mais. Enfim, eu não sei se você já teve essa sensação de parecer que nunca é o suficiente, sabe? Parecer que sempre que a gente chega em algum lugar, tem alguma coisa a mais pra alcançar, sabe? E aí esse é o ponto de, se você viver tudo no imediato, tudo querendo acelerar as coisas mesmo, você nunca vai chegar. Entende? Porque se você quer acelerar tudo, você vai chegar em uma meta que você tá propondo, né? Só que vai ter outra meta que vai aparecer. E depois dessa vai ter outra. Enfim, vai aparecendo várias metas, sabe? E um outro ponto, né, que me fez pensar sobre esse tempo, né? O tempo que eu tô gastando também apenas
me preocupando com coisas que eu não preciso me preocupar no momento, digamos assim, sabe? Como, por exemplo, a minha meta agora é construir a minha carreira, sabe? Então mas não ficar louco com isso também, sabe? Algo que eu estudo muito na psicologia mesmo é o autodesempenho, que eu gosto muito de estudar autodesempenho, porém sem ferrar a saúde mental, sabe? Porque uma coisa que eu vejo hoje é que a maioria dos gurus aí da internet, esses coaches, sabe? Eles falam tanto de autodesempenho, só que é de uma maneira que ferra com a saúde mental de todo mundo, sabe? É assim, a pessoa vai ter alto desempenho, só que ela vai ter por uns 3 meses, depois a pessoa vai ir pro limbo, sabe? Enfim, depois eu quero dedicar um vídeo, né, exclusivamente a alto desempenho relacionado a isso, né, a não se enfiar em um limbo por conta do alto desempenho, tá? Que isso não é alto desempenho, tá? Só pra vocês já saberem. Isso é apenas um boost que você dá momentâneo ali, que se você fizer errado, pode acabar desanimando e saindo pela culatra, sabe? Pode acabar acabando com a sua saúde mental mesmo, sabe? Enfim, então o alto desempenho ele é importante sim, eu gosto muito de estudar sobre esse assunto, de falar sobre esse assunto. Eu não vou me delongar muito aqui, né? Porque esse vídeo não é sobre isso necessariamente, mas enfim. E aqui, né? Inclusive aqui, eu pegando essas sementes aqui pra eu plantar mais lá. Não imaginei que ia precisar de tantas assim, sabe? Mas enfim. Um negócio que eu tava pensando sobre o tempo mesmo, né? Que é o tema desse vídeo. É que como eu tava querendo tudo de imediato, eu tava... Isso plantando ali, né? Vocês viram o tempo que eu demorei, né? E isso que eu comecei a gravar no meio, eu já tinha feito muita coisa ali. Acho que já tô aqui uns... Antes de gravar, né? Eu já tava aqui acho que uns 20 minutos. Enfim. E recentemente eu tinha visto alguns vídeos lá no Instagram de alguns lugares, né? Diferentes que tem umas paisagens muito bonitas, sabe? E eu tava com... Eu tenho muita vontade de viajar o mundo mesmo, né? De conhecer esses lugares, de... Enfim, de conhecer mesmo de fato, sabe? E algo que eu tava pensando atualmente eu já tô tão vidrado em fazer tudo e ser alto desempenho a todo custo, sabe? Que se eu continuar vivendo dessa maneira, eu posso até chegar, por exemplo, em uma meta financeira, digamos assim, sabe? Só que eu não vou conseguir aproveitar isso, entende? Porque pra aproveitar, não é daquela maneira que o pessoal fala, primeiro constrói, depois você vai aproveitar, sabe? De fato, você precisa construir, não perca esse foco. Só que você precisa aproveitar enquanto você constrói também, sabe? E eu sei que se eu ficar nesse pensamento que eu tô atualmente, de apenas construir a todo custo, assim, de invalidar totalmente qualquer outra situação da minha vida, a não ser o alto desempenho maluco que vários coaches pregam, né? Eu vou acabar reproduzindo isso lá na frente, sabe? Nunca vai ser o suficiente. Sempre vai ter uma meta a mais, um objetivo a mais, e eu nunca vou conseguir aproveitar de fato a vida, sabe? Eu sempre vou me cobrar muito porque eu me conheço, eu me cobro demais, sabe? Eu tenho muito essa cobrança forte mesmo. E, enfim, então eu já queria começar a treinar isso desde agora, sabe? E não que eu não vá ter um alto desempenho agora, que nem eu falei, eu estudo bastante sobre isso e eu sei a necessidade do alto desempenho na vida, sabe? É muito necessário mesmo, nós precisamos ter esse alto desempenho, sabe? Só que sem acabar com a saúde mental, né? E então eu percebi que eu tava precisando rever alguns conceitos meus mesmo sobre o alto desempenho, sobre o que eu tava fazendo, sabe? Sobre autocobrança, sobre o caminho que eu tava seguindo, sabe? E, nossa, cara, a semente ainda não foi o suficiente, meu Deus do céu. Vamos lá, continuando. Então eu precisava rever desde agora pra lá na frente ficar mais fácil também, entende? Porque... Enfim, gente, eu não sei se vocês estão passando por esse momento também, assim, de vida, né? Finalizando a faculdade, pensando já na carreira, pensando já em todos esses pontos, sabe? Esses aspectos. Mas é algo muito doido, sabe? De se pensar. E, enfim, eu comecei a perceber que para eu aproveitar esses momentos, eu precisava conseguir já aproveitar agora, com as pequenas coisas também, sabe? E eu não tô falando isso pra falar assim,
vou então parar de trabalhar porque trabalho não é importante. Vou só ficar de boa aqui, aproveitar a vida, ficar o dia inteiro jogando ou viver viajando. Enfim, não é isso. Pelo amor de Deus, eu preciso construir. Eu tô no momento de construir a minha vida. Então, eu não posso viver assim, certo? Só que o ponto é parar, né? Nossa, o que eu fiz aqui? Parar alguns momentos do dia, alguns dias, né? Da semana, em alguns momentos, né, obviamente não o dia inteiro, pra ter esses tempos de descanso que nem eu tô tendo aqui hoje, sabe? Então, nossa, travou aqui, mas enfim, que é necessário, sabe? Esse descanso, eu ver hoje isso também, porque lá na frente eu vou conseguir fazer isso também em uma escala maior, sabe? Uma escala maior no sentido de eu vou ter bastante coisa pra fazer, inclusive acredito que mais que hoje, sabe? Porque eu vou ter uma profissão mais estabilizada, enfim. Só que eu também vou ter uma família, então eu sei que eu preciso de tempo também com eles, certo? Enfim, gente, é muita coisa assim, né? Nossa, eu falando aqui sobre esse assunto até me perdi, já tá de noite. Nossa, já tem um monte de bicho. Meu Deus do céu. Quero ver agora como que eu vou dormir. Eles não vão deixar dormir, porque... Só deixa eu matar esse bicho aqui antes. Só não posso morrer pra ele. Tô meio fraco ainda, né? Eu acabei de começar esse mundo. Aí. O ruim é que tá cheio de bicho ali, eu não vou conseguir dormir, né? Nossa, eu não vou querer matar esses creeper, não. Sempre eu tenho um azar de acabar dando uma leve travadinha e o bicho explodir. Vou tentar só dar uma volta aqui. Tá, calma aí, gente. Já a gente continua o papo. Nossa, tá cheio de bicho. Caraca, meu. Tá, esqueleto eu preciso matar porque eles não vão sair daqui, eles não seguem tanto, né? Tá, o creeper eu consigo e a aranha eu consigo tirar pra longe. Tá. Deixa eu já atrair esse creeper aqui. Tá, gente, eu tô perdendo o foco aqui do vídeo, mas calma aí. Calma aí que essa parte aqui vai ser meio tensa. Eu quero dormir porque eu não posso ficar lá de noite. Daqui a pouco um bicho vai lá e explode tudo. Mas vamos lá, tá? Já atraí um deles, já tá longe da casa. Agora é só sair correndo ali. Inclusive essa tática aqui é boa, tá, gente? Pode anotar, pode seguir. Vamos lá. Os esqueletos eu preciso matar, mas o creeper tá muito perto. Olha lá, não deixa ainda dormir. Tá, vamos lá. Calma aí que vai dar certo, gente. Calma aí. Inclusive essa outra parte, ó. Paciência. Saber jogar na calma pra não explodir tudo, porque eu não quero gastar tempo depois construindo, entendeu? Meu Deus, vai explodir. Foi. Calma. Já matei o esqueleto. Tá indo. Agora é só atrair esse aqui, não tem segredo. Tamo acabando aqui já. Só atrair esses creeper junto com o zumbi. Aí, mais um pouquinho, que daí eles já ficam longe. Ok, aquela aranha lá não vai nem me ver. Ou vai. Enfim, vou dar só um tapa nela aqui e pronto. Agora eu só preciso matar esse esqueleto aqui dentro da casa que eu vi. Aí. Vamos ver se será que já dá pra... Ai, aranha. Pronto, agora dá pra dormir? Não dá. Tem um zumbi. Ah, mas é só ele. Assim que matar ele já dá pra dormir. Aí, pronto, gente. Enfim. Continuando então, perdão essa falta de foco, tá? Inclusive, se alguém tem TDAH, perdão, tá? Pelo amor de Deus. Prometo que nos próximos vídeos mais abertos, assim, sem roteiro, eu vou tentar ser mais focado, tá? Prometo mesmo. Minha cabeça vai muito longe, fica indo e voltando, mas vamos lá. Continuando aqui então. E eu sei que para eu aproveitar a vida de fato, eu preciso colocar em prática tudo isso de alto desempenho que eu falo, sabe? De ter alto desempenho sim, só que sem acabar com a minha saúde mental. E pra... Nossa, faltou um. E pra, além de tudo isso, aproveitar a vida de fato, sabe? Aproveitar o tempo que eu tenho, porque a vida é no hoje. A vida tá acontecendo já, sabe? Aí, pronto. A vida já tá acontecendo, então eu preciso viver ela, sabe? Aproveitar o processo. E é isso, gente. Viva o processo. Chegue no final. Ficou bonita. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado dela. Mas é isso. A ovelha aqui do meu lado, fazendo companhia. Calmaria aqui da chuva. E é isso, pessoal. Fechou? Aproveitem o processo da vida de vocês, né? Não se percam no meio dele, tá? É importante construir tudo. Na vida é importante focar, mas não precisa
perder a saúde mental por isso. Tamo junto e até a próxima, pessoal!